Hoje vamos conhecer a misteriosa figura de Enoque, um personagem bíblico que viveu antes do dilúvio de Noé. Preparem-se para desvendar os enigmas que cercam a história de Enoque. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Enoque, filho de Jarede e pai de Matusalém, é uma figura importante da Bíblia que viveu na época anterior ao dilúvio de Noé. De acordo com o livro de Gênesis, Enoque viveu por 365 anos antes de ser levado por Deus de uma maneira única e enigmática. O texto bíblico afirma que Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o havia levado. Essa passagem é interpretada de diferentes maneiras em várias tradições judaicas e cristãs. Em algumas delas, acredita-se que Enoque tenha entrado no céu vivo, o que o tornaria uma figura muito especial. No entanto, as interpretações variam, e em outras tradições, o destino de Enoque é visto de forma diferente. A história de Enoque é um enigma que continua a intrigar estudiosos e leitores da Bíblia até os dias de hoje. Enoque é uma figura que desperta grande interesse em tradições judaicas e cristãs. Ele é considerado o autor do livro de Enoque e é frequentemente chamado de o escriba do julgamento. No Novo Testamento, Enoque é mencionado no Evangelho de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas. Esta última, inclusive, cita o livro de Enoque. Enoque é o 7º dos 10 patriarcas pré-dilúvio, mencionados no livro de Gênesis. De acordo com o relato bíblico, esses patriarcas viveram por vários séculos, com idades incrivelmente longas. No entanto, Enoque é uma exceção notável, pois a Bíblia afirma que ele não viu a morte. O livro de Gênesis, capítulo 5, fornece uma genealogia detalhada desses patriarcas, desde Adão até Noé. Ele inclui a idade em que cada um deles gerou o próximo e a idade em que faleceu. Curiosamente, a história de Enoque é breve e misteriosa. Diz que ele viveu por 365 anos, uma vida significativamente mais curta, em comparação com outros patriarcas que viveram por mais de 700 anos. A narrativa intrigante de Enoque em Gênesis 5 termina com uma nota enigmática. Ele não existia mais, pois Deus o levou. Isso ocorre 57 anos após a morte de Adão e 69 anos antes do nascimento de Noé. A vida e destino de Enoque são um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia, deixando muitos questionamentos e interpretações ao longo dos séculos. Existem 3 extensos apócrifos atribuídos a Enoque. 1. O livro de Enoque, também conhecido como o primeiro Enoque. Este livro foi originalmente escrito em hebraico ou aramaico e preservado em Diz. Foi trazido para a Europa por James Bruce, vindo da Etiópia, e traduzido para o inglês por August Dillman e Reverend Shute. 2. Enoque, também conhecido como Livro dos Segredos de Enoque. Este livro foi preservado em eslavo eclesiástico antigo e traduzido para o inglês por William Morfill. Geralmente, é datado do 1º século depois de Cristo. 3. Enoque. Este é um texto rabínico em hebraico, geralmente datado do 5º século depois de Cristo. Esses livros relatam como Enoque foi levado aos céus e designado guardião de todos os tesouros celestiais, chefe dos arcanjos e imediato assistente do trono de Deus. Ele foi instruído em todos os segredos e mistérios, e com todos os anjos ao seu lado, cumpriu voluntariamente tudo o que saía da boca de Deus, executando seus decretos. A história e os escritos de Enoque são repletos de mistérios e revelações, continuando a cativar a imaginação de estudiosos e leitores até hoje. O Livro dos Gigantes é um texto pseudepigráfico judaico que remonta ao 3º século a.C. Ele guarda semelhanças com o livro de Enoque e traz fragmentos de pelo menos 6 a até 11 cópias encontradas entre os rolos do Mar Morto. Este livro é repleto de mistérios e revelações, e sua descoberta entre os rolos do Mar Morto tem sido um fascinante quebra-cabeça para estudiosos e pesquisadores. No 3º século a.C., os tradutores que produziram a Septuaginta, em grego koiné, usaram o verbo grego metatitemi, que significa mover-se de um lugar para outro, para render a frase Deus o levou. Isso nos leva a pensar, para onde Enoque foi levado? É mencionado que Enoque agradou a Deus e foi traduzido ao paraíso para conceder arrependimento às nações. Aqui, a palavra grega usada para paraíso é paradeisos, derivada de uma palavra persa antiga que significa jardim fechado, e era originalmente usada na Septuaginta para descrever o jardim do Éden. Mais tarde, porém, esse termo se tornou sinônimo de céu.
Portanto, a ideia é que Enoque tenha sido levado por Deus para o paraíso, que nesse contexto se refere ao céu. A primeira menção a Enoque ocorre em uma das genealogias dos ancestrais de Jesus, encontrada no Evangelho de Lucas. É uma breve nota, mas já nos introduz a figura de Enoque. A segunda referência está na Epístola aos Hebreus, onde lemos: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de ser trasladado, obteve o testemunho de que agradara a Deus. Isso sugere que Enoque não experimentou a morte comum a outros descendentes de Adão, o que está em linha com o relato de Gênesis 5, versículo 24, que diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. A terceira e última menção a Enoque é encontrada na Epístola de Judas, onde o autor atribui a Enoque o sétimo a partir de Adão, um trecho não encontrado nos cânon católico e protestante do Antigo Testamento. Este trecho é amplamente aceito como sendo extraído de 1 Enoque 1, versículo 9, que existe em grego, gies, parte do cânon da Igreja Ortodoxa Etíope, e também em aramaico entre os manuscritos do Mar Morto. A passagem profetiza sobre a vinda de Deus com seus santos para julgar os ímpios. O livro de Enoque foi excluído tanto do Tanakh hebraico quanto da tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Ele não foi considerado um cânon nem pelos leitores judeus, nem pelos cristãos primitivos. No entanto, é interessante notar que muitos pais da Igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Ireneu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio, elogiaram Enoque e fizeram muitas alusões ao livro de Enoque. Em alguns casos, eles até mesmo advogaram explicitamente pelo uso do livro de Enoque como escritura. A carta de Judas menciona o livro de Enoque como um texto profético, o que incentivou a aceitação e o uso do livro de Enoque em círculos cristãos iniciais. Os principais temas de Enoque sobre os vigilantes corrompendo a humanidade eram frequentemente mencionados na literatura cristã primitiva. Esse tratamento positivo do livro de Enoque estava associado ao milenarismo, que era popular na igreja primitiva. No entanto, à medida que o amilenarismo se tornou comum no cristianismo, o livro de Enoque, por ser incompatível com o amilenarismo, passou a ser amplamente rejeitado. Após a separação da Igreja Ortodoxa Oriental da Igreja Católica no século V, o uso do livro de Enoque foi limitado principalmente à Igreja Ortodoxa Oriental. Eventualmente, o uso do livro de Enoque foi restrito aos círculos etíopes da Igreja Ortodoxa Oriental. Enquanto vivemos em um mundo cheio de desafios e maldade, somos chamados a viver com retidão e fé em Deus, assim como Enoque fez. Embora todos enfrentemos a inevitabilidade da morte, os cristãos nos últimos dias experimentarão o arrebatamento, conforme mencionado em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Nesse evento, os crentes, tanto os que já faleceram quanto os vivos, serão elevados ao céu, assim como Enoque foi. Também exploraremos como Deus pode falar através de fontes não bíblicas, como o livro de Enoque, desde que exercitemos discernimento para separar a verdade do erro. Assim como os apóstolos citaram filósofos e poetas seculares, podemos encontrar traços da verdade de Deus em outras obras literárias. Se você está interessado em conexões entre as Escrituras e verdades espirituais, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.